Estão a ver? Sim? Sim. Pronto. Havendo esta alegação da empresa que realmente é imprescindível e que é necessário recorrer a este tratamento de dados, há um mínimo, não pode ser assim à maluca, não pode ver tudo. A empresa vai ter que provar, vai ter que assegurar que este tratamento de dados é o estritamente necessário, que é proporcional, tem que haver uma proporção que é o mínimo, e tem que haver este princípio de minimização, ou seja, os dados que a empresa pode mexer são o mínimo possível, os mínimos possíveis, ok? Eu assinei vários na última empresa que eu estava, Hum, inclusive, por exemplo, uns autorizei, outros não. Por exemplo, não autorizei os meus dados em redes sociais, as hum, minhas fotografias. Não é algo que eu não tenho redes sociais eu própria, portanto não é algo que eu pretendesse, mas, por exemplo, autorizei para que mesmo quando eu saísse da empresa, por exemplo, fotografias de grupo, por exemplo, de festas de Natal e coisas que eles às vezes passam, continuassem a ser passadas com a minha imagem. hum, Portanto, houve vários tipos. Aqueles que eles indicaram que eram mesmo essenciais era o tratamento de dados de informação de trabalho, uhum, mas mais nada. sim. Hum, E é E assim, assinei vários tipos. às vezes o que acontece é que são tantos, como o Ruben estava a dizer, são tantas folhas que vencem pelo cansaço e a maioria das pessoas não lê e consente tudo. Eu leio tudo. E depois quando Ok, vão eu pedi um resumo de cada. Eu juro leio que eu tudo. fartei-me e disse: olha, esta. É que é muita coisa mesmo. E é, depois não são folhas pequenas. não. Sei, Mas são E letras está são mesmo. todas quase tudo igual, Sim, é tudo letra é pequenina. padrão, é Sim, padrão. sim. Depois, quando vocês vão a ver, consentem tudo e mais alguma coisa, e depois Sim. espantam-se que de repente o vosso e-mail está cheio pronto, de Spam. spam e de e-mails comerciais e coisas dessas, e como é que, Seguros e. exatamente, e como é que as pessoas têm o vosso número de telefone, mas muitas vezes vem daí porque, pronto, porque nós não lemos tudo e muitas das vezes as coisas vêm daí porque nós acabamos por consentir tudo. Uhum. É a mesma coisa de quando às vezes instalamos um programa no computador e aquilo. Pomos o quadradinho em tudo a dizer pronto, está tudo confirmado Sim, e depois já exatamente. temos um motor de busca todo diferente Mas às e uns sei vezes lá não quantos conseguimos vírus. mesmo avançar se não consentirmos Epá, Sim, sim, sim. determinadas sim. coisas. Alguns têm lá assim o next e depois não. Tem assim umas manhas quaisquer. Houve algumas umas coisas que eu já descobri que tem um quadradinho e parece e temos que carregar no quadradinho, mas e para o botão ficar desbloqueado, mas tirarmos o quadradinho, o botão continua desbloqueado e podemos continuar. Há assim umas manhas que eu Pronto, já aprendi, porque eu acabo sempre por instalar 10 mil coisas que eu não quero. Ou exatamente. instalar uma. Não, é mesmo, é mesmo, E acho que nas empresas é a mesma coisa. exatamente. Temos aqui alguns princípios relativamente a este assunto. Sempre que possível, os trabalhadores ou quem representa os trabalhadores devem ser envolvidos na elaboração das políticas de tratamento de dados pessoais. Isto não acontece, mas sempre que possível, na vossa empresa, sobretudo aquelas empresas que em que isto está a ser instalado de raiz ou as próprias empresas estão a ser construídas de raiz, tentem fazer isto juntamente com os vossos colaboradores. Todos os tratamentos de dados devem ser comunicados aos trabalhadores. Tudo o que eu vos estou aqui a dizer não é feito, mas deve ser feito. Ok. Ok? Pronto. Um, Quando os dispositivos que são propriedade dos trabalhadores não é permitida a monitorização permanente das comunicações, ou seja, vocês não podem vigiar os telemóveis e esses pertences dos trabalhadores, acho que toda a gente sabe isso, embora muita gente ache que sim. Pronto. Mais. Não podem monitorizar, mas podem dizer, olha, baixa de deixar isso aí numa gaveta. Mas Certo? não, mas não pode haver Não pode mexer monitorização. naquilo. Não. Não pode haver monitorização. Pronto. Nem pode dizer que a pessoa recebe 30 chamadas por dia. Pronto. Não pode. Exato. Aplicar o princípio da proporcionalidade que falámos há bocado, que exige que seja sempre escolhida pelo empregador a forma menos intrusiva de tratar os dados.
o empregador não pode aceder a dados de saúde recolhidos por dispositivos oferecidos ou disponibilizados aos trabalhadores. Vamos imaginar que a empresa dá-vos um telemóvel, ok? E vocês no vosso telemóvel instalam, por exemplo, o MyCuf. A CUF tem isso, da aplicação do MyCuf. E vocês recebem as vossas análises pelo telemóvel, ok? E a empresa vai ver o resultado das vossas análises, consegue aceder e vai ver o resultado das vossas análises e descobre que a Tatiana está grávida de gêmeos e a Tatiana é despedida. Ok? Não pode. Tá? A utilização da tecnologia GPS em veículos deverá permitir a sua desativação se o veículo puder ser utilizado para fins privados, ou seja, se o carro que vos for dado pela empresa tiver GPS e for utilizado unicamente para fins empresariais, o GPS pode estar sempre ativado, ok? Pronto. Agora, se vos for permitido que o veículo que vos foi entregue também vos seja permitida a sua utilização para fins não empresariais, para vosso uso particular, vocês têm o direito de desativar o GPS, que é para não serem monitorizados na vossa vida particular. Sabiam disto? Não, nem sabia que estavam a controlar o GPS. Mas podem haver sistemas Podem. automáticos que o fazem. A gente não sabe isto, ok? Mas, por exemplo, Big aqueles Brother carros. está em todo lado. Tudo. O quê, Ruben? Não, aqueles carros, pronto, que nós usamos e depois levamos para casa. Só isso, por exemplo, podemos desligar o GPS e ir para casa. A partir do momento em que chegam a partir do Chega momento o em meu que horário de saída. acabou o horário de saída, chega à casa e à noite sai e vai namorar com a sua companheira, vai para um sítio qualquer, não tem que ligar o GPS. Ok. Vamos supor que eu já estou a sair de trabalho e quero ir às compras antes de ir. Já posso desligar aí, que é para eles nem saberem onde é que eu vou comprar coisas. Não têm que o fazer. Se tiver um carro à disposição, por exemplo, entra no edifício e tem um carro à disposição durante o horário laboral, porque se desloca, por exemplo, vendas e coisas dessas, pronto, deixa lá o seu carro particular. Mas que é só durante o horário? E é Exato. só durante o horário de trabalho. Aí não pode desligar o GPS e vai e anda pelo país e não sei o que é fazer as suas coisas, acaba o horário de trabalho, deixa o veículo outra vez na garagem, pega o seu e vai à sua vida. Aí é uma coisa. Outra coisa é um veículo que é-lhe dado, que é entregue, para ser usufruto, tanto a nível empresarial como a nível particular, e que o Ruben utiliza 24 entre aspas sobre 24, pronto, 7 dias por semana. A partir do momento em que o está a utilizar na sua vida privada, fora do contexto laboral, não tem que ter o GPS ativo, não tem. Porque a empresa pode estar a monitorizar, porque há programas para isso, não é? Isso é muito feio, mas pronto. Mas isso existe. É feio, mas existe. Fiquem a saber. Imagino. Sim, e podem haver pessoas maldosas que dizem, sei lá, andaste aqui ou ali, não sei. Existe tudo, como nós já vimos. Sim, sim. Ok? Pronto. Não se deve recorrer à utilização de tecnologias de reconhecimento facial para a análise de ambiente de trabalho. Mais, ok, agora, também para haver conformidade com o regime geral de proteção de dados é fundamental implementar medidas que cumpram princípios de segurança e proteção de dados, tanto por defeito como por design, como a minimização de dados, a pseudo-anonimização, transparência e melhoria contínua de sistema, recursos de segurança. Por isso não será demais lembrar medidas a tomar relativamente aos sistemas de informação. Isto é só lembretes. Isto aqui para o caso de vocês serem... é preciso um conhecimento de informática e não é. Pronto, eu por acaso eu sei, eu quando começo a trabalhar, eu sei que devo trabalhar em pastas de rede. Eu sei isso. Mas há muita gente que não sabe. Ok? Há muita gente, por exemplo, em que
em que chega a um trabalho em que é-lhe dado um computador ou que é-lhe dado um computador portátil, por exemplo, e que trabalha nas suas próprias pastas, ok? E devem ser utilizadas, são pastas de rede partilhadas pelos que nós podemos aceder em qualquer lado, ok? E que não são as nossas individuais, ok? Toda a gente sabe o que é uma pasta de rede, correto? Sim? Pronto. Era tipo aquelas pastas dos computadores da escola, onde se enviavam os trabalhos para os professores. Tipo isso, pronto. E deve haver, as empresas devem fornecer isso, deve haver várias pastas de rede, onde nós vamos buscar os documentos, onde os documentos estão lá disponibilizados relativamente à empresa, e nós vamos lá e vimos as coisas e depois podemos tirar para nós e criar uma pastinha para nós, mas os documentos estão lá. Ou seja, estão lá para serem consultados por todos. Não nos obriguem a ter um computador onde nós temos que criar as nossas próprias coisas, ok? Que hajam sempre pastas de rede. Portanto, vocês verifiquem quando cheguem ao vosso novo local de trabalho se existem pastas de rede, que normalmente são partilhadas, quer por unidades orgânicas, quer só pelo vosso departamento, depois depende também da empresa. Deve ser obrigatória uma política que limite o armazenamento de documentos em computadores portáteis, postos de trabalho, tablets e dispositivos móveis, que é para não haver um número ilimitado de documentos que nunca mais acabam e de aplicações que não interessam a ninguém. A encriptação, como agora existe no WhatsApp, que toda a gente conhece, pronto, tudo deve estar encriptado, que é para não ser descodificado. Aí nessa cofé onde, amor? Mycoff. Aí nessa Mycoff onde? Oi? Acho que não é para nós. Pronto, agora, ok, Regime Geral de Proteção de Dados, estamos? Sim? Ok. Registro de contratos de trabalho, querem fazer um intervalo ou damos isto? Vamos lá. Continuamos? Sim. Então vá, damos mais esta parte. Então, isto, lá está, e estamos a aprofundar mais, nós já tínhamos falado disto, mas nunca falámos assim a 100%. Então, quando vocês iniciam, quando um trabalhador vosso, agora vocês estando na parte em que são os gestores de recursos humanos, quando um trabalhador vosso inicia funções, vocês têm que fazer logo a informação, têm que dar conhecimento à Segurança Social, ok? Pronto. Este trabalhador vai ser inserido de acordo com o contrato de trabalho que ele tiver e vai ter um enquadramento específico de acordo com a situação dele, que é para a Segurança Social também saber quais é que são as obrigações e os benefícios a que cada trabalhador tem direito. Aqui, andei para a frente? Não. Ok. Trabalhadores por conta de outrem, é obrigatório que assim que comecem a trabalhar pela primeira vez, sejam inscritos pela entidade empregadora, ou seja, vocês, na Segurança Social e, consequentemente, que seja feita a comunicação de enquadramento àquela entidade, ou seja, vocês têm que dizer qual é o regime em que aquele trabalhador começou a trabalhar, inclusive aos estagiários, mesmo que sejam estagiários, vocês têm que fazer esse enquadramento, está bem? E vocês têm um prazo muito curto para o fazer. Normalmente até são 24 horas antes de começar a exercer funções ou no ato de assinatura do contrato. Têm logo que avisar a Segurança Social, ok? Não podem deixar para depois, é logo. Quando, lá está, a comunicação de enquadramento de um trabalhador à Segurança Social deve ser feita quando a empresa contrata novos funcionários nas 24 horas anteriores ao início da atividade, ok? Do enquadramento. Ou seja, vocês avisam a Segurança Social que vai entrar aquele trabalhador com aquele contrato de trabalho, um contrato a termo certo ou em termo incerto, ou seja o que for, ok? E então, para a Segurança Social saber logo quais são os direitos e deveres que aquele trabalhador vai ter. Não sendo possível, nessas 24 horas anteriores ao início da atividade, no momento da assinatura do contrato. Tá? Não se esqueçam disto, por favor.
Em casos excepcionais, esta comunicação pode ser feita 24 horas depois do início da atividade, se os contratos de trabalho forem de muita curta duração ou em caso de prestação de trabalho por turnos. Nestas exceções pode ser um dia depois e não no ato da assinatura. Normalmente é através da Segurança Social direta, hoje em dia já não tem que se ir lá para aquelas filas intermináveis, já se faz tudo pela Ainda bem. Ainda bem. Devem preencher a ficha de inscrição que consta lá e entregá-la juntamente com os seguintes documentos. Ok? Nós não falámos nada disto. Cartão do cidadão. O que é, Ruben? Cópia do cartão de cidadão. Cartão do cidadão ou bilhete de identidade para quem ainda tiver. Certidão do registro civil. Boletim de nascimento ou título de permanência ou residência no caso de trabalhador estrangeiro. Fotocópia de documentos de identificação civil e fiscal do trabalhador admitido, no caso de não se encontrar inscrito na Segurança Social, porque vai-lhe ser dado um número novo, e da entidade empregadora do pessoal do serviço doméstico. Pronto, para quem é pessoal de serviço doméstico. Ok? Posso? Sim. O contrato, claro. O acordo escrito e atestado médico. O contrato, sim. Porquê? Porquê é que foi esse sorriso? Não fazia ideia. Ok. Não fazia a mesma ideia. Para mim, pensei que o contrato era só para mim e para a empresa, não era tipo ou para a empresa ou para o funcionário. Nunca pensei que não, aqui uma também conta entrava. da Segurança Social. Porque é o que ele vai ver o enquadramento. Faz sentido, mas também nunca tinha pensado nisso. Pronto. O acordo escrito e atestado médico de capacidade para o exercício da atividade, normalmente pede-se, no caso de ter sido acordado o pagamento de contribuições calculadas com base nas remunerações efetivamente oferidas pelo trabalhador, isto no caso do serviço doméstico. Pronto, não vai ser o vosso caso. Pronto. E aqui, deixa-me só tirar isto. Ok. Aqui, membros das igrejas, associações, é só para vocês saberem, confissões religiosas deverão entregar um acordo escrito no qual consta a opção pelo esquema de proteção alargado e ou pela base de incidência contributiva superior ao valor do indexante dos apoios sociais. Também não é para vocês, mas pronto, ficam a saber que eles têm um modelo especial. Aqui, documentos comprovativos do período de outro sistema de proteção social que complete o cômputo global de 40 anos de carreira contributiva no caso de cessação da obrigação de contribuir. O que é que isto quer dizer? Se vocês já trabalharam 40 anos, não é? Já não têm que contribuir mais. Portanto, aí têm que fazer uma declaração, um comprovativo disso. Portanto, têm que juntar este comprovativo em como estão isentos de contribuir para a Segurança Social. E este modelo RV... Se eu começar a ter um contrato, por exemplo, aos 16 anos e aos 56 eu não tenho que descontar mais para a Segurança Social? À partida não. São os 40 anos, mas isso vai aumentar. Mas podes escolher fazê-lo para, por exemplo, ter mais benefícios ou ter uma reforma mais alta? Ou... Já atinge o limite. Já atinge o limite. Já atinge o limite. Não sejas gananciosa, Tatiana. Não, porque imagina que eu aos 16 anos tinha um trabalho, né, em que ganhava muito pouco, mas nos meus últimos anos de trabalhadora estou até numa função em que o que eu vou descontar ali vai ser melhor para mim, digo eu. Tem que fazer. Mas vai ser uma média, vai ser um cruzamento dos dois. Contas. Vai ser não sabia, pensei que tinha que sempre descontar, independentemente. Não, pode chegar a esse limite e parar, já não querer descontar. Ok? Modelo RV 1006, identificação complementar no caso de trabalhadores estrangeiros. São aqueles que estão com título de residência. Depois, para registar os contratos de trabalho. Ok? Pronto, também é importante para vocês. Os prazos de entrega da documentação. Se houver uma suspensão ou uma cessação do exercício da atividade do trabalhador, esta deve ser efetuada até ao dia 10 do mês seguinte ao da data da ocorrência. Tá? Ok? Se isto se aplica aos estagiários, é uma dúvida que se punha muitas vezes. Sim. Ok? Os estagiários são tratados como os trabalhadores normais. Tá? Inícios de atividades, vínculos a novas entidades empregadoras,
fins do estágio, seja o que for, devem também ser comunicadas. A comunicação de início de atividade ou vínculo à nova entidade empregadora ou equiparada deve ser efetuada até ao final do segundo dia da prestação de trabalho ou de estágio profissional. Está bem? Pronto. Se tiverem estagiários, também têm que fazer estas comunicações. Agora, o que é que, se por acaso acontecer, se falhar o prazo para comunicar o enquadramento do trabalhador? O que é que também pode acontecer? O que é que vocês podem fazer? Se isto acontecer, se vocês esquecerem por algum motivo ou houver alguma falha de comunicação do enquadramento de um trabalhador à segurança social, por parte da entidade empregadora, ou seja, por parte de vocês ou por parte do trabalhador, seja o que for, esta falha pode ser realizada pela instituição da segurança social competente e, como é feita com base em dados registados no Sistema de Informação da Segurança Social, nos sistemas de informação fiscal, ou seja, pelas finanças, ou com base nos dados recolhidos pelos serviços de fiscalização da Segurança Social, com lá os inspectores, ou ainda a pedido de familiar interessado na concessão de prestações no caso de impedimento do trabalhador, desde que seja apresentado um documento que comprove esse impedimento, cópia do contrato de trabalho ou do contrato de estágio, recibo de vencimento ou outro documento válido que comprove que entre o trabalhador ou o estagiário e a entidade empregadora existiu uma relação de trabalho. Em todo o caso, deve evitar faltar com o prazo estipulado, quer seja futuro funcionário ou entidade empregadora. Como veem, não falhem, porque senão dá muito trabalho. Complica, sim. Complica bastante. Está bem? Também não custa nada, porque com a segurança social direta e essas coisas faz tudo. Agora, estamos a acabar já? Já Ok. Não, ainda vamos depois ter outros diapositivos, mas também é minúsculo. Por isso vamos já terminar isto. Cessação do contrato de trabalho, ou seja, quando vocês, em recursos humanos, trabalhadores vossos terminarem o contrato de trabalho, vocês têm que entregar ao vosso trabalhador, ok? Não se esqueçam. Têm que entregar um certificado de trabalho com a indicação das datas em que ele começou a trabalhar e em que ele terminou de trabalhar, o que é que ele fez na vossa empresa, o cargo, tá? Uhum. Outros documentos, sejam eles quais forem, destinados a fins oficiais, designadamente os previstos na Segurança Social, mediante a solicitação do trabalhador. Se eles pedir, por exemplo, descontos, essas coisas, vocês também podem passar. O certificado de trabalho só pode conter outras referências a pedido do trabalhador, ok? Se não, é aquelas informações apenas, tá? Uhum. Têm que fazer isto, não se esqueçam. Não deixem a pessoa ir-se embora sem fazerem isto. Eu nunca recebi o certificado de trabalho da minha última empresa. Por quê? Nem pedi. Então foi-se embora assim? Fui-me embora assim. Por acaso, pronto, entreguei a carta de demissão, trabalhei 15 dias, tinha de trabalhar um mês, trabalhei 15 dias, eles disseram, olha, não precisas de vir mais, já arranjamos quem te substituísse, podes gozar os outros 15 dias. E pagaram-me na mesma, mas Então como é que isso fica documentado que se foi embora naquele dia? não faço ideia. Eles mandaram-me um e-mail a confirmar. A dizer, pronto, confirmamos aqui que sem perda de retribuição, podes ausentar-te do local de trabalho. Mas nunca recebi a carta. A dizer Entretanto, que eu tinha um. iniciou funções A e terminou-se funções A e o cargo não sei quê. Eu na altura. Agora devia pedir isso, mas na altura eu não pedi, até porque na minha empresa anterior deram-me certificado e disseram, é um miminho que nós damos. E eu fiquei, pronto, então não é obrigatório. Mas pronto, estou a ver que sim. Ok. Aqui no Norte nós somos diferentes. Não estou a brincar. Pronto, está bem. Não, a Questões. sério. E Não, se não há. for fofinha, também pode passar uma carta de recomendação. Também podia, exatamente. Exatamente. A minha última empresa passou-me em português, em inglês, passou-me tudo. Muito bom. Pronto. Era Eu uma acho coisa. que sim, devem passar Ou cartas. aqueles comentários no LinkedIn, agora vê-se muito.
é-se despedir e então vai o chefe dizer: olha, trabalho muito bem, muita experiência, no LinkedIn, no comentário. Sim, Nunca vi. sim, sim. Ok, pronto. Então vamos depois passar para a segunda e última parte deste nosso módulo, que também vai ser assim despachado num lápis, e depois falamos um bocadinho sobre as horas de autonomia e cooperação. E pronto, e estamos despachados. Vamos jantar. Bárbara, Ok. só uma atualização. O meu irmão, ele estava então naquela situação em que agora estavam-lhe a pagar, mas pronto. Agora propuseram-lhe ir para outro projeto e vai assinar contrato sem termo. Portanto, correu Que tudo assim boa. pelo melhor. Ou Muito seja, bem. se ele tivesse dito, como outros colegas no mesmo projeto dele cederam e aceitaram, tinha ido embora e tinha perdido tudo. Como bateu o pé com os direitos dele, agora vai ter contrato sem termo. Boa, parabéns. Muito Eu já feliz. lhe avisei que há 30 dias, que há 90 dias de experiência, portanto, ao fim de 90 dias comemoramos. Sim, Pronto, não exato. interessa, não interessa. Mas Está para aqui um já é bom. exemplo, está aqui um exemplo de sucesso e que vale a pena de vez em quando defendermos os Bater nossos. o pé Exatamente. E não ter medo. ACT. Exatamente, e não mesmo. ter medo. O medo é o pior inimigo. Então vá, pessoal, vimos-nos já, está bem? É já. Ok. Até já, Até bom já. jantar. Até já, até já. Até já.